Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e hoje, mais uma vez, eu quero abraçá-los, eu quero dizer aquela palavra boa, aquela palavra amiga, né? Que tudo possa dar certo aí no nosso caminho, que todo o nosso estudo seja valorizado e seja também agraciado aí por Deus, né? Ele está vendo o nosso esforço e com certeza nós vamos ser abençoados, tá bom, gente? Então vamos lá. Ontem eu trabalhei com vocês, certo? Aqueles exercícios do guia de estudos, né? Mostrei para vocês como é que funciona e tudo mais, né? E aí eu passei os exercícios. Acredito que nem deu tempo de falar tudo, mas das páginas 6 e 7, né, gente? Eu fiz a questão 1 com vocês, aí vocês fariam aí da questão 2 à questão 4, beleza? Hoje, nós vamos começar na página 8, beleza? Porque é o seguinte, a nossa aula de hoje, ela diz respeito, ela continua a primeira página do jornal, ela continua, né? E ela dá sequência aí com variedades linguísticas, tá? E também com gêneros textuais, beleza? Então é o seguinte, nós temos aí primeiramente, gente, a questão aqui na página 8, a questão das diversas maneiras de expressão. A norma padrão e a norma não padrão. Lembra que nós falamos ontem? Então a norma padrão é aquela utilizada pelas regras da gramática. Ou seja, se eu estou utilizando ali a norma padrão é porque eu estou utilizando também as regras gramaticais, certo? Tá bom? Elas são estabelecidas justamente para quê? Para se manter, né? Para se manter ali um nível, né? Gramatical alto. Então, por isso que nós estamos aprendendo, beleza? Ela é selecionável, ok? Então, professor, mas eu só preciso saber as regras da gramática? Não, porque se você souber só as regras da gramática e disser que só isso está certo, você está cometendo o preconceito linguístico. Por isso que é importante também respeitar, né, a norma não padrão, que é aquela norma mais de linguagem popular, né, de conversas com os amigos, conversa com outras pessoas, né? Então você não segue as regras gramaticais nesse tipo de conversa, mas nem por isso ela vai ser desprestigiada, tá bom? A gente tem que fazer o que? Adequar a linguagem. Aqui na escola, aqui na nossa aula, nós estamos o que? Utilizando a norma culta, a norma padrão. E quando a gente conversa com um amiguinho, com alguma outra pessoa na rua, né? Claro, sempre mantendo o distanciamento social, né? Tem que o quê? Utilizar a linguagem popular. Professor, mas eu posso utilizar a regras de gramática? Claro que pode, é óbvio, né? Sinta-se à vontade. Só que a pessoa às vezes pode não entender o que você está falando, porque você está falando num nível tão alto, né? Então é melhor falar de uma maneira mais popular ali na rua. Então, ó, isso aqui e tal, né? Para a pessoa entender de maneira mais rápida, beleza? Então é o seguinte, gente, as variações linguísticas, nós vimos lá na nossa aula, e nós vamos ver hoje também, que existem aí 4 tipos de variações, certo? Variações linguísticas. As variações situacionais, né, de situação, que envolve situação, ou seja, aquela que eu falei para você, né? Então, aqui na nossa aula, a gente está falando de maneira, né, seguindo as regras, né, seguindo as regras da gramática. Mas daqui a pouco, quando eu for falar com a minha família, eu não vou utilizar as regras 100%, né? Por causa, depende muito do que? Da situação. As variações socioculturais, ou seja, que envolvem aí, gente, a questão da faixa etária. Então, a pessoa mais velha, digamos, um adulto, não vai ter a mesma linguagem de uma criança, tá bom? Aqui, ó, a questão, aqui, ó, né? A questão do nível de instrução, a pessoa que tem um grau de instrução mais alto, maior, ele vai utilizar uma linguagem mais elaborada, uma linguagem que segue as regras. Uma pessoa que tem um nível de instrução mais baixo, ele vai utilizar a linguagem mais informal, uma linguagem mais popular. Então depende muito disso, tá bom? São as variações socioculturais. As variações geográficas são aquelas de região para região, né, gente? Então aqui se fala
mandioca, lá no sul se fala aipim, né? Então aqui se fala tangerina, lá no sul se fala bergamota ou mexerica, né? Tem essa variação geográfica. Variação histórica, gente, ela vai no decorrer do tempo, né? Ela tá falando histórica, ela vai no decorrer do tempo. Então, seu avô, então pessoas mais velhas, bem mais velhas, elas falam de uma forma e nós falamos hoje de outra forma. Mas, professor, só posso tirar exemplo como meu avô, uma pessoa mais velha? Não, você pode tirar mais lá para trás, né? Palavras que antes, 1700, 1800, eram acentuadas ou eram escritas de uma forma, hoje são escritas de outra forma. Então já até surgiu uma outra palavra para aquela palavra que você, né, viu num livro ou que você ouviu falar, né? Então tem muito disso da variação histórica do nosso português, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos, gente, os exercícios das páginas, deixa eu verificar aqui, 9 a 13, tá bom? Você vai fazer exercício das páginas 9 a 13, seguindo o mesmo exemplo de ontem, tá bom? Então vou responder essa questão 5 com vocês. Ele aqui tem um textinho que fala sobre o hino nacional. Qual é a habilidade que você vai trabalhar aqui? Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Então olha só, vou responder essa primeira com vocês. O uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por se tratar de um gênero solene de característica protocolar, ou seja, o hino nacional brasileiro, ele é, né, gente, obviamente aí a forma mais elevada de respeito, né, à pátria. Então, obviamente, nós temos aí a nossa linguagem, né, essa linguagem mais elevada também, ou seja, a norma padrão, seguindo as regras da gramática. E por isso, né, nós temos essa resposta da letra B. Beleza? Então é isso, pessoal. Façam a atividade e veja a nossa videoaula hoje, né? Já vai começar daqui a pouquinho. Eu vou terminar aqui e aí a nossa aula já vai começar, tá bom? Vamos lá? Aí, o jornal impresso, ele está na página 12, tá bom? E vocês vão percebendo que o que acontece? Olha só, aqui nós temos, gente, o infográfico. Acompanhe no infográfico informações históricas sobre jornais impressos. Então vocês estão percebendo que em 1430, pode acompanhar aí na página 12, tá bom? O Gutenberg, gente, quem é o Gutenberg? O Gutenberg é meu amigo, o Gutenberg é o rapaz ali da esquina. Não, Gutenberg, esse Gutenberg que nós estamos falando aqui, ele inventou a máquina de impressão, né, com tipos móveis. O que é isso, professor? Ele inventou a máquina que já conseguia fazer uma impressão das letras, já conseguia fazer impressão, né, de números. Então o que acontece? Ele começou a inventar a máquina que iria fazer a impressão dos jornais, mas ele não tinha essa intenção dos jornais. A intenção era de textos em gerais, tipo Bíblia, né, qualquer manuscrito que serviria, tá bom? Serviu de uma maneira geral para todos os escritos, tá bom? Textos escritos. No século XVII, gente, o que acontece? Na Roma Antiga, olha, embora o manuscrito já existisse na Roma Antiga, sua versão impressa e periódica surgiu em diferentes países da Europa no século XVII. A leitura do jornal começou a se popularizar. Havia pessoas em bares e cafés que liam jornais em voz alta para o público. Por quê? Porque o público ele não tinha um conhecimento tão grande assim, né, não eram tão letrados naquela época. Vocês sabem que a margem de analfabetos no século XVII era grande, então só algumas pessoas sabiam ler, por isso que existia essa leitura para o público. Depois, gente, aqui já falando de Brasil, em 22 de janeiro de 1888, a imprensa ela teve início no Brasil com a chegada da família real. Você já estudou em história que o Brasil ele começou a se desenvolver intelectualmente com a chegada da família real, né? A criação da Biblioteca Nacional, a criação da universidade, da primeira universidade aqui no Brasil, né? Das primeiras escolas, né? Escolas superiores, enfim.
ok? Então tem um desenvolvimento intelectual, ainda que pequeno, mas tem um desenvolvimento intelectual e também urbano, ok? E aí, em 10 de setembro de 1878, o primeiro jornal do Brasil, né, surge, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, fundada em 10 de setembro de 1888, ok? Como na época as máquinas de impressão, olha só, privilegiavam o texto escrito, o que acontece? As fotos, as ilustrações, o infográfico, eles não tinham como aparecer, porque era mais o texto escrito, né? Então números e letras, ok? Mas vocês vão perceber agora, olha só, deixa eu deixar minha imagem aqui, esse professor bonito, né? Século XX, o que acontece? Já muda bastante. Século XX, né? Vocês sabem que o século XX, século XXI, eles possuem aí um adendo muito grande, que é a tecnologia. Então, a partir disso, a partir de 1950, gente, né, a fotocomposição, olha esse nome aqui, ó, a fotocomposição, professor, isso está na página 12, exatamente, ainda na página 12. O que acontece? Ela começa a ser adotada em vários jornais. Então, o que acontece? Você consegue perceber que a partir de 1950 as fotos começam a aparecer nos jornais. E a partir de 1980, o que acontece? As empresas, os jornais, elas foram informatizadas, começaram a ter computadores e tudo mais. Então, você percebe que há uma questão digital. A questão digital, a partir de 1980, é muito grande na questão de produção de jornais. Ok? E hoje não precisa nem falar, né, gente? Como eu falei para vocês na primeira aula, se você quiser é, ver, olhar o jornal impresso, ok, mas se você quiser também ver pelo celular, tranquilo também, né? Você tem essas duas opções. Tem pessoas que só leem pelo jornal impresso, mas tem gente que só lê pelo jornal digital, pelo celular, pelo tablet, enfim, beleza? Bom, aí, gente, olha só, isso daí é interessante porque está na página 13. Olha só, gente, que legal. Primeira página, ontem e hoje. Vocês sabem, gente, que a grande diferença, né, de fatos que aconteceram lá atrás, da forma como eles foram retratados. E assuntos de hoje, da forma como eles são tratados. Vocês viram na aula passada que naquele assunto sobre os estudantes utilizarem a rede social de maneira incorreta, né, que pode causar depressão, vocês perceberam que existia ali imagens, né? Aliás, perdão, não foi para vocês não, isso daí. Foi da humilhação de 7-1, né? Foi do Filipão, desculpa, tô confundindo aí as reportagens. Né? Então, o que acontece? Vocês perceberam que naquela primeira página de jornal do Filipão, do 7-1, vocês perceberam que existia ali a imagem, existia ali outros recursos além da linguagem. Né? Então, o que acontece, gente? Você tem hoje vários recursos. Só que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Na página 13, é na página 13? Isso, página 13. Olha só que legal, gente. Folha de São Paulo. O que acontece? Eles voltam amanhã com a taça. Você recorda disso daí? Né? Aqui embaixo eu já estou entregando, aqui o nosso livro já entrega. No dia 21 de 1970, a seleção brasileira masculina de futebol conquistou o tricampeonato mundial. Então, gente, isso daqui ocorreu em 1970. Aí você fala, professor, mas por que a imagem está em preto e branco? Porque naquela época era assim, gente. Né? Naquela época era assim, era tudo em preto e branco. Né? Você percebe que a partir de 1970 que começa a ter, né, televisão com já colorida, né, com a imagem colorida. Né? Então passamos por um tempo onde que tudo era preto e branco. Né? E digamos que o material mais usado, né, a fonte mais usada, desculpa, era o rádio, era ouvindo, certo? Então as imagens, vocês estão percebendo que as imagens, elas passaram a ter uma importância a partir de 1970, certo? Né? Então o que acontece? As pessoas, elas liam assim o jornal. Né? Vocês percebem que aqui estão as fotos, aqui embaixo a legenda, certo? Que aqui os momentos mais importantes da Copa. Né? Aqui o primeiro gol do Brasil, certo? Na partida contra a Itália. Aqui o segundo gol e aqui o terceiro gol. Né? Mostrando sempre, gente,
casando sempre a legenda com a imagem, a legenda com a imagem. Vocês percebem aqui embaixo, ó, principalmente aqui, ó, nessa primeira imagem, com o Carlos Alberto Torres, que era o capitão do time. Ele levanta a taça e aí embaixo está escrito assim: Carlos Alberto repete Bellini e Mauro no gesto da sagração, certo? Então olha só, a Copa está ganha para sempre, ok? Então vocês percebem que a legenda ela casa com a imagem. E por que o que tem a ver esse Bellini, esse Mauro, professor? Não sei quem são esses personagens. Foram os capitães, né, da seleção nas Copas anteriores. Né? Então o Bellini levantou também a taça dessa mesma forma e o Mauro também dessa mesma forma. E o Carlos Alberto Torres também, quando ganhou, né, junto ao Brasil, também fez esse mesmo gesto. E como o Brasil passou a ganhar pela terceira vez, ele ganhou em definitivo a taça Júlio de Mello, que é essa que vocês estão vendo, ok? Então, para você ver que eu não estou fazendo isso para aparecer essas informações, é porque você precisa ter um conhecimento de mundo para entender o que está sendo dito aqui, entende? Então, para vocês que são mais novos, seria bem difícil entender, por que foi para sempre? Porque vocês são novos, vocês não sabem ainda as informações exteriores em relação a esse fato. Percebeu que tudo tem uma questão técnica, beleza? Ok, aí vocês percebem aqui, gente, outros momentos, né, do jornalista que ele põe. Médici participa do entusiasmo do povo. Vocês sabem quem foi Médici? Você estudou no ano quem foi Médici. Foi um presidente do Brasil, né, naquele período né, do regime militar e tudo mais. Então, você tem uma relação, se você sabe quem é o Médici, você sabe, né, que foi que o Brasil ganhou em 1970, então tem a ver a questão da política com o esporte. Né? Aqui embaixo, Taça Pelé será oferecida em 1932 pelo presidente. Né? Então, outros fatos que estão relacionados aí, tá bom? À conquista brasileira, beleza? Ok, gente. Então, Então, como vocês estão vendo, a partir de 1980, isso está na página, deixa eu só falar para vocês aqui primeiramente, está na página 14. A partir de 1980, o uso dos computadores nas redações onde são feitos jornais começou, né, a ser frequente, começou a ser um uso frequente. Então, a linguagem visual, gente, passou a ser mais estudada e trabalhada. Como assim a linguagem visual? Os infográficos, os gráficos, as imagens, os gestos, né? Então, o que acontece? Os jornalistas começaram a ter uma preocupação maior, gente, com a qualidade do que é publicado. Vocês perceberam que nessa reportagem anterior, aqui do estado Folha de São Paulo, certo? Sobre o Brasil, campeão e tudo mais, vocês perceberam que a estrutura é parecida, só que vocês sabem que hoje é muito mais trabalhada essa questão da imagem, dos infográficos, do texto escrito, né? Então vocês perceberam que está bem escrito? Está, mas não está completo, da maneira completa como é feito hoje, beleza? Então, vamos lá. Ok, aqui essa palavra é bem importante, tá? A primeira página do jornal é a vitrine da publicação. Então, vocês perceberam que eu falei para vocês lá? É preciso fazer algo atrativo para poder chamar aí o público. Beleza, gente? Vamos lá. Então, olha só o que acontece. Deixa eu colocar aqui para cima. Beleza. Então, nós temos aí o mundo da linguagem, gente. Das linguagens, tá bom? Nós estamos aí na página 16. O que eu quero chamar a atenção para vocês, tá bom? Que é o seguinte. Como nós falamos que hoje, no século XXI, no século XX, o jornal ele está muito mais visual também, ele trabalha com infográficos, gráficos. O que acontece? Nós temos uma questão singular nessa temática, que é o quê? É que expressar os sentimentos, expressar o nosso repertório é um modo de interação também, né? Então, gente,
qualquer tipo de linguagem é importante, seja ela não verbal, seja ela verbal ou seja ela mista, tá bom? Então, professor, o que é uma linguagem verbal? Verbal é que só ali tem os textos, ok? Só tem escritos. Linguagem não verbal é imagens, né, gestos, gráficos, infográficos. E a linguagem mista é quando você envolve a escrita e também, tá bom, as imagens. E aqui eu chamo a atenção para vocês, aqui nessa parte aqui de cima do nosso livro, essa palavrinha aqui, ó, multimodal. Gente, eu acredito que seja a primeira vez que vocês estão vendo essa palavra, né? Mas eu vou falar para vocês de maneira mais fácil. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, que fica mais fácil pra gente. Aí, opa, não, voltou. É muito difícil essa vida de youtuber. Olha só, a linguagem multimodal é quando você envolve tudo, gente. Você envolve os escritos, você envolve aí as fotos, as ilustrações, quando você envolve um gesto, quando você envolve qualquer tipo de recurso, né? As palavras em itálico. Olha só, aqui, gente, nessa mesma página, você percebe que multimodal está escrito em quê? Está em modo o quê? Negrito. Então isso é um recurso multimodal. Por quê? E negrito significa o quê? Que é preciso ter atenção nessa palavra, que essa palavra requer, né, uma melhor leitura. O que é multimodal? Entendeu? Então, todos esses recursos, olha aqui também, mudo de linguagens, tá uma cor diferente das outras palavras. Então, requer uma atenção maior, requer, né, um repertório maior para você entender o que é mudo de linguagens, ok? Então, todos esses recursos são chamados de recursos multimodais. E eu vou falar para vocês, dentro da academia, da universidade, isso está sendo bem estudado. Por quê? Porque é a tendência de hoje. Professor, me dá um exemplo aí de recurso de texto multimodal. Os memes. Os memes são multimodais, né? Você trabalha aí tanto, você tem análise social, crítica social através de memes, não é? Criticando o governo, criticando a violência, criticando a saúde, você tem, mas de maneira engraçada, humorada, né? Então o meme ele é uma linguagem multimodal, beleza? Opa. Aqui, ó, para você ver na nossa reportagem de ontem, nossa primeira a capa do nosso jornal de ontem, certo? O que acontece? Nós temos essa linguagem multimodal. Por quê? Olha só, as imagens dos brasileiros chorando e tudo mais, já trazendo o significado de tristeza, de um sentimento que não foi tão bom assim, certo? Nós temos aqui, ó, a frase do David Luiz, que foi o jogador que ele falou que ele queria dar alegria para o povo dele, em um tom mais esverdeado, ou seja, diferente da cor das outras palavras, dos outros escritos, né? Nós temos a imagem aqui do Filipão que traduz esse sentimento também de derrota, de tristeza, certo? Então, gente, como é montado essa primeira página de jornal, ela é bem importante justamente por quê? Porque a questão da multimodalidade é como isso vai ser apresentado, quais são os significados, quais são os sentidos apresentados dentro dessa construção do texto jornalístico e principalmente da primeira página do jornal. Beleza, gente? Olha só, professor, aqui na nossa. Isso aí está na página. Qual é a página? A página 17. Aqui na parte esquerda, aqui em cima, você. Olha só, essa parte é importante. Aqui no segundo parágrafo diz assim, ó, nas redes sociais, palavras faladas ou escritas, sons musicais, fotos, ilustrações, emojis, gifs, stickers, famosas figurinhas, caminham juntos na produção de um story, post, Twitter ou TikTok. Estudiosos das transformações sociais da linguagem, ao observar esse diálogo entre a linguagem verbal e não verbal, criaram o termo multimodalidade. Vocês já perceberam que você às vezes já coloca assim no seu story uma figurinha, a sua imagem, a sua foto e uma música.
aquilo atribui vários sentidos e você utiliza vários recursos. Esses recursos são chamados multimodais, porque você traz vários sentidos. Uma música quer falar sobre alguma coisa, a imagem fala sobre alguma outra coisa parecida e a figurinha fala sobre alguma outra coisa também parecida, mas com significados diferentes. Então, esses recursos são chamados recursos multimodais, beleza? Bom, aqui, gente, nós temos, né, o que é língua, tá bom? A língua, gente, olha só. A língua é a linguagem usada por determinado povo para interagir socialmente por meio da palavra falada ou escrita. Então, gente, a língua portuguesa é a nossa língua, certo? Utilizada pelo nosso povo. Os ingleses, língua inglesa. E assim sucessivamente. Professor, mas o que é linguagem? Linguagem, gente, é a variação, certo, dessa língua. Então, aqui no Amazonas, nós temos uma linguagem mais voltada, né, para o Telésia, voltado até o Tucupi. Isso é a nossa variedade linguística, certo? Lá em São Paulo, né, tem outra variedade linguística. Lá, digamos, no Rio Grande do Sul tem outra variedade linguística. Por isso que nós somos, né, privilegiados linguisticamente, porque em várias regiões nós temos palavras ou expressões ou até mesmo situações em que nós acabamos não entendendo. Por quê? Porque a linguagem é diferente, certo? E dentro dessa linguagem, gente, nós temos uma divisão, dentro dessa língua, perdão, nós temos essa divisão: gramática normativa e gramática internalizada. O que é gramática normativa? Gramática normativa é aquela que segue as regras da gramática portuguesa, ou das regras da gramática portuguesa, tá bom? Da língua portuguesa. Segue aí as normas, certo? Das regras. Então, o que acontece, gente? A gramática internalizada é aquela gramática que está relacionada, né, à vivência dos falantes. Está relacionada ao que eu vivo no dia a dia, aquilo que eu aprendo pela minha vivência. Eu ouço uma pessoa, né, falando algo e aquilo eu vou pegar o telésia. Por que todo mundo fala, quase todo mundo fala telésia? Porque, né, ouviu uma pessoa falando, aí vai passando para outra, para outra, para outra, para outra. Isso é gramática internalizada, ok? Bom, gente, aí nós temos, né, as variedades linguísticas, ok? Então a gente vai passar aqui, beleza? Variedade padrão é aquela que a gente, né, já falou também sobre seguir as regras da gramática. E a variedade não padrão é aquela da linguagem popular, que nós aprendemos, nós falamos no dia a dia, que nós falamos com os amigos, ok? Então, a nossa primeira variação está aí na página, gente, na página 20, ok? Na página 20. Então, pegue seu livro, né, já acompanhe o seu livro, na página 20. A variação geográfica, gente. Variação geográfica está relacionada, obviamente, às regiões, como eu falei para vocês. No Mato Grosso se fala de uma forma, São Paulo se fala de outra, e aqui se fala de outra. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos o que? A tangerina. Lá em São Paulo se chama o que? Mexerica ou bergamota, né? Aqui nós chamamos dindim. Lá no Pernambuco ou no Ceará se chama o que? Sacolé, né? Então tem palavras que de região para região elas vão mudando. Variação sociocultural, gente. A variação sociocultural ela está relacionada a diversos fatores, né? Idade, sexo, nível de escolaridade. Então vai mudando de acordo. Uma pessoa que tem um grau de estudo maior, ela tende a seguir as regras a norma padrão, as regras da gramática, da língua portuguesa. E uma pessoa que tem uma escolaridade mais baixa, ela não vai seguir essas regras com tanto afinco. Ela vai, obviamente, usar mais a gramática internalizada, aquilo que ela aprendeu no dia a dia, no uso dela no dia a dia, correto? A variação histórica, gente, é relacionada à variação do tempo. Então, você hoje, a palavra você, antes era escrita ou falada vós-me-se. Então, através de um processo histórico, ela foi chegando até a palavra você, beleza? Várias palavras foram embutidas nesse processo, no processo do tempo, beleza? E a variação situacional,
que é relacionado à situação. Então, gente, quando você vai participar de uma entrevista de emprego, você utiliza, obviamente, a norma padrão. Né? Você quer escrever tudo direitinho e tudo mais. Quando você está conversando com seu amigo na sua casa, na casa dele, ou então na escola, ou então em outros lugares, você fala de uma maneira mais popular, de uma maneira mais corriqueira, né? De uma maneira mais informal, ok? Então isso é a diferença da variação situacional, ok? Vai variar da situação. Tem até um meme, né? Não sei se vocês já viram, que na redação você escreve tudo bonitinho, tudo com as palavras, com as conjunções corretas, com as palavras mais formais, e quando conversa com um amigo, você fala palavras mais informais, né? Até lesa, até doida, né? Então até autocopie. Então isso é variação situacional, beleza? Gente, é isso. Deixa eu ver aqui. A questão dos gêneros textuais, nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Aqui, mas já fica aqui pra gente, beleza? Então, nós temos as atividades aí, gente, páginas 14 a 24 da unidade 1 e páginas aqui 27 a 32, tá bom? Professor, quando que eu posso entregar essas atividades? Você pode entregar, gente, até a sexta-feira, tá bom? Até a sexta-feira, ok? Manda pro meu WhatsApp, ou então pro e-mail que eu vou. Você falando comigo no WhatsApp, eu te mando o e-mail que você que você pode mandar essas atividades, tá bom? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula.